rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos da Rádio Espírita, Rádio Brasil Espírita do Alagoas. É uma alegria muito grande nós darmos continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte. Esse programa foi inspirado no livro de Leon Denis. Em 1922, Allan Kardec, Allan Kardec já não estava mais, mas foi publicado na Revista Espírita vários textos de Leon Denis sobre o Espiritismo, como que o Espiritismo poderia contribuir para que a arte tivesse um aperfeiçoamento. E foi publicado pela La Chatre, um livrinho, está aqui, muito bonitinho, olha, o Espiritismo na Arte, tá vendo? Esse livro foi publicado pela La Chatre, já deve estar assim na 10ª edição, mais ou menos, eu imagino. Essa aqui foi uma das primeiras. E eu sempre gostei muito de arte, me inspirei muito em Leon Denis. E na semana passada, nós vimos sobre o processo de criação. Falamos como que nós podemos criar, aperfeiçoar a nossa arte, né? Como que acontece esse processo de criação, a inspiração que antecede a criação. Para nós criarmos alguma coisa nova, nós temos que nos basear em conteúdos que temos dentro, mas também pesquisando o que já tem a respeito daquilo que a gente quer realizar, ou seja, em forma de pintura, ou seja, em forma de escrita, qual que seja a arte que nós tivermos mais aptidão, que nós escolhermos, porque a arte, qualquer que seja ela traz vibrações, né? Faz com que a nossa alma se irradie de forma mais leve, de forma mais veloz, digamos assim. Ela traz velocidade para o nosso pensamento. Às vezes é uma arte até de muita calma. Aliás, nós precisamos da calma para criar alguma coisa, mas traz um benefício para o nosso mundo físico, moral e espiritual. E nessa semana nós falaremos da inspiração nos tempos modernos, que é dando seguimento às sugestões, né, que Denis fala. Como que nós vamos nos inspirar nos tempos modernos? Que ele diz assim: os artistas do iluminismo vieram desde a Grécia. Você não se torna um artista numa encarnação só, né? Porque a arte, como diz o grande Picasso, exige muito suor. Além da inspiração, exige muito suor, porque você pode se sentir muito inspirado, mas você não sabe nem por onde começar, né? Você começa modestamente, você começa imitando, começa copiando, e depois você parte para a criatividade, para a sua própria criação, para a sua assinatura. Eu sempre digo para os meus amigos que eu sou copista da natureza. Eu pinto esse quadro, por exemplo, eu fotografei, depois pinto. Então eu fotografo, pinto, mas eu sou uma copista. Eu ainda não tenho a minha assinatura, embora eu tenha produzido mais de 300 quadros para ajudar aí o movimento espírita. Graças a Deus estão todos vendidos, né, na ajuda de construção de casa espírita, de ajudar a criança, etc. e tal. Mas o que nós vamos falar hoje, e que Denis diz, que os artistas do iluminismo, aquela época que vieram, aqueles artistas maravilhosos em bando, né, a época do iluminismo, eles vieram desde a Grécia, passando pela arte renascentista de Luís XIV. E, no entanto, diz Denis, tivemos um período medíocre no século XVIII e XIX, onde a arte não foi valorizada.
não foi valorizada na época, mas hoje em dia a arte dessa época, onde nós temos Van Gogh, Renoir, né, temos tantos outros artistas, aqueles artistas daquelas igrejas góticas maravilhosas, tudo isso é muito valorizado ainda. Mas na época o artista não tinha valor nenhum, ele era um mero empregado daqueles reis, daquelas pompas de uma minoria privilegiada, né? E na época atual, Leon Denis chamou tempos modernos o século XX, o início do século XX. Nós já estamos cento e tantos anos depois, já estamos no século XXI. Então, os desafios, segundo Denis, do século da modernidade, do século XX, eram os desafios científicos. E a gente viu que nesse século XX e XXI, né, principalmente, nós tivemos assim um crescimento muito grande na área científica. Então, a arte da ciência, né? Então, foram muitos os pesquisadores. Leon Denis, inclusive, falou que o século XIX foi o século das revelações. Muitos pesquisadores se debruçaram nas suas escrivanias para trazer revelações grandiosas para o mundo. E uma das grandes revelações, a gente sabe, é a dimensão espiritual, né? O contato com a dimensão espiritual. Embora o homem, em toda a sua trajetória evolutiva, ele sempre esteve em contato com a dimensão espiritual, através dos sacerdotes, das pitonisas, através dos feiticeiros, né? Sempre teve contato, mas só no século XIX houve uma explosão nessa busca para compreender, na verdade, o psiquismo humano, porque de que forma que a gente recebe essas informações da dimensão espiritual. A inspiração dos tempos modernos, segundo Denis, estão voltados para penetrar nos mistérios da vida e do universo. E aí ele fala uma frase importantíssima. Ele diz: será necessário que a ciência se aproxime da espiritualidade. E nós vemos que já está acontecendo. Muitos são os pesquisadores que estão buscando, né, nesses fenômenos paranormais, nos fenômenos psigama, psicapa, psiteta, estão buscando nesses fenômenos considerados paranormais um entendimento para ajudar o homem no seu psiquismo. Porque eu que sou parapsicóloga, quando algum cliente meu dizia: olha, eu estou ouvindo voz, eu estou vendo espírito, como espírita, é maravilhoso eu perceber que ele poderia realmente estar vendo na dimensão espiritual. Mas como parapsicóloga, eu poderia ver também que ele está vendo fantasmas que existem dentro dele mesmo, não é assim? Por isso o Dr. Jung foi fantástico quando ele colocou sobre o diagrama da nossa psique, né? A personalidade, a individualidade. Já falamos nisso em programas atrás. E aí, nesse inconsciente, né, coletivo, onde estão registrados todas as nossas conquistas das dimensões espirituais, a gente pode, como se diz, penetrar nesses mistérios de nós mesmos, fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos e entrar em contato, como eu falei em outro programa aí, o caso de Fernando Pessoa, com seus heterônimos, né? Com seus outros eus que existe dentro dele. Mas nós vamos falar hoje de uma arte muitíssimo interessante, que é a arte de pensar. Rubem Alves diz, que é um grande
pedagogo, né, um grande escritor também, educador, ele diz: educar é ensinar a pensar. E a gente vê que o nosso mestre, todo o tempo, ele nos levava a pensar. Ele perguntava: não vale mais o corpo do que as vestes? Aí a gente ficava pensando, né? Será que o corpo não vale mais do que as vestes? Não vale mais a alma do que o alimento? Todo tempo, Jesus nos convidava a pensar: que dizem os homens que eu sou? E as pessoas teriam que responder, né? De onde nós viemos? O que é o reino? Ele falou do reino dos céus, como diz Caibar Schutel. Ele falou em 48 parábolas, ele falou em parábolas ensinando o caminho para nós conquistarmos a nossa felicidade definitiva. Ele falou sobre o sentido da vida, mas 13 dessas parábolas ele falou sobre o reino dos céus, desse reino de amor e de sabedoria. Ele falava: o reino dos céus se assemelha àquele homem que saiu a semear. O reino dos céus se assemelha àquele dono de uma vinha que saiu procurando trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus se assemelha àquela mulher que dividiu a massa em 3 partes. E ele falou tanto em 13 parábolas que aí os discípulos perguntaram: mas Senhor, onde é que está esse reino dos céus? E ele respondeu com simplicidade: o reino dos céus está dentro de vós. E alguns historiadores dizem dentre vós, né? A verdade é que existe um reino a ser explorado, onde nós podemos conquistar o amor e a felicidade. Então nós temos que pensar a respeito disso. Por isso nós vamos falar sobre a arte do pensamento. E nós trouxemos para mostrar a vocês vários pensadores interessantes. Um deles, Dr. Rollo May, porque o que nós estamos discutindo aqui é a inspiração dos tempos modernos. Como que nós vamos buscar inspiração para fazer a nossa arte ficar melhor nos tempos modernos? Porque Denis, ele fala muito que a arte, ele diz assim: a arte está crescendo tanto no mundo moderno como as marés, né? Ele faz uma analogia, mas elas são numerosas, são interessantes, mas são vazias. Não nos captura, não leva para longe. A gente vê os tipos de músicas que nós temos ouvido, nem todas nos agrada, né? Nem todas falam ao nosso coração, nem todas nos inspiram. Então ele faz uma crítica assim da modernidade, dizendo que a modernidade se notabiliza pela arte na ciência. Então nós temos que ampliar o nosso pensar para buscar aquela arte divina. Porque a arte que nós vemos aqui, nós falamos até do mito da caverna de Platão, né? A arte que o mundo apresenta é um pálido reflexo, né? É um teatro de sombras, digamos, perto da arte das dimensões espirituais. Então nós vamos falar de Rollo May também, esse médico americano, onde ele diz que na modernidade o ser humano ele está retornando à pátria espiritual mais cedo do que devia, porque ele está morrendo de solidão. Ele fala da solidão do homem moderno. E o que Dr. Rollo May fala é que não é a solidão de estar sozinho, porque você pode estar sozinho sem estar no processo de solidão. A solidão que ele diz é a solidão resultado da ansiedade.
Ele define a ansiedade como você está atravessando uma rua, vem um carro de um lado, vem um carro do outro, e você tem que atravessar correndo para não ser atropelado, e na direção que você vai vem outro carro. Então você tem que arrumar alguma saída, ou recuar, ou desviar, e isso é ansiedade. Então ele diz que a ansiedade do homem moderno está levando-o à solidão, porque ele corre muito, né, e não sabe para onde. Ele perdeu o significado da própria existência. Então, segundo esse psiquiatra, ele diz que a solidão é resultado do homem não entender o sentido da própria existência. Aí a pergunta é, como que nós podemos nos inspirar, né, para criar uma arte em qualquer nível? Pode ser uma arte da pintura, da música, da escultura, se nós não temos tempo nem para olhar para dentro de nós mesmos. Nós estamos capturados por essa solidão do mundo moderno, e essa solidão que está levando até o jovem a tomar remédio para dormir. O jovem já não dorme, é a geração que a gente chama a geração Prozac. Então, como fazer para sacudir os nossos pensamentos nesse tempo de solidão? Aí vem o pensamento interessante também de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman escreveu o livro da modernidade líquida, onde ele diz: é uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis como os líquidos. Porque quando a modernidade era sólida, você podia pegar as coisas, definir para onde você vai, você tinha menos informações, então aquele que se dedicasse mais, ele conseguia alcançar, né, dar mais significado à sua própria existência. Mas hoje, com a modernidade líquida, as coisas estão assim mudando muito rápido. Às vezes o que é bonito ontem, hoje a gente já não acha tão bonito, né? A arte gráfica, a arte da música eletrônica, é tudo tão veloz que os jovens estão com um processo de escolha tão grande que eles estão assim perdidos. Como nós vamos fazer para levar esse jovem ou para nos conduzir para uma região de pensamento fértil, onde nós possamos conectar com essa dimensão mais ampla da vida? Tem também um fato interessante que eu anotei aqui para não esquecer. É um texto de Denis que ele fala assim: escritores e artistas, vocês aumentam como as marés e apresentam artes belas, muitas vezes pela forma, mas fraca de fundamentos. Nós estamos vivenciando, segundo Denis, uma anemia moral. Nós estamos ficando anêmicos de moralidade. E a gente realmente vê que nos tempos modernos é tanta violência, tanto roubo, tanto desafeto, né? O homem tem tomado atitudes assim que a gente percebe o quanto nós estamos próximos da animalidade. Então, como trabalhar o pensamento superior diante dessa modernidade líquida que foge até ao nosso entendimento? E aí um grande psiquiatra também, estudioso da alma humana, escreveu um livro, Cartografia do Desejo, que chama Félix Guattari. Ele diz que nós precisamos de uma revolução molecular. Nós temos que viajar para dentro de nós mesmos, isso os espíritos concordam, né? Nós temos que viajar, mergulhar dentro na nossa própria história,
olhar um pouquinho para dentro de tudo que a gente traz, das nossas crenças, rever as nossas crenças e buscar a nossa filiação divina, a nossa união com a nossa história, é um retorno para a nossa história, e isso é buscar a espiritualidade, que nós não pertencemos ao mundo, nós estamos aqui em trânsito. Então, veja bem, quando ele diz que nós precisamos de uma revolução molecular, é porque cada vez que a gente estuda, traz pensamentos novos para a nossa mente, cada vez que a gente emprega a nossa energia para o bem, voltado para o amor, voltado para realizar coisas que dignifiquem a nossa vida, que dê significado à nossa vida, cada vez que a gente faz isso, nós vamos nos auto-iluminando, mudando a frequência das nossas irradiações. E aí sim nós podemos realizar um transe, que é esse estado alterado da consciência, onde teremos condições de entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida para nos inspirar. Por que que eu estou aqui na Terra, não é assim? De onde eu vim? Qual é o significado da minha existência? Para que eu sirvo? Tem um livro também muito interessante, eu estou citando esses pensadores que vão educando os nossos pensamentos, né? Que chama Andrew Solomon. Ele escreveu O Demônio do Meio-Dia. O demônio do meio-dia é a depressão. É como nós falamos, os jovens hoje, até criança, a gente vê que já tem o processo da depressão. E ele diz que a depressão é o resultado de uma falsa lógica. Quando você coloca uma lógica na sua mente, uma certeza, né? E você acredita nessa certeza, e aí essa certeza te faz mal. Por exemplo, ninguém me ama, ninguém me quer. Aliás, essa música é linda, quando é uma obra de arte, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Mas isso é uma falsa lógica. Mas a pessoa acredita nisso, tanto acredita que colocou uma música. E quando as pessoas estão no processo de tristeza, adora cantar essa música. Eu mesma adorava nos meus processos de depressão na minha mocidade, né? Outra também que é interessante: saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, deixou uma carta para me avisar, deixou em pedaços o meu coração, e para matar a tristeza, só mesa de bar. É muito lindo, menina. É uma arte linda, porque nos captura, mas nos captura e nos faz mal, porque é baseado numa falsa lógica. Primeiro é que nós somos muito amados, por isso é que nós estamos aqui na Terra. Todos nós somos muito amados pelo nosso Pai Celestial, nós somos filhos de Deus. Então, dizer que ninguém me ama é uma ingratidão muito grande com relação à vida em abundância que nós temos ao nosso redor, né? Então, é uma falsa lógica. E aí você acredita nessa falsa lógica. Você acredita umas crenças bobas, você fica capturada por essas crenças, né? Por exemplo, eu tenho que ter um carro do ano, as minhas conquistas têm que ser as conquistas do mundo, eu tenho que somar esses valores, tenho que fazer uma reserva grande para poder me sustentar na minha velhice. Tudo isso tem um fundamento de verdade, mas é uma falsa lógica, porque a gente não sabe nem se vai viver amanhã. Para que ficar tão preocupado em armazenar coisas?
Olha, para vocês terem uma ideia, que não é brincadeira, eu tenho uma amiga que tem 120 pares de sapato. E ela tem um armário só para aqueles sapatos, assim, de todas as cores que vocês possam imaginar. Como que você vai usar 120 pares? Não vai dar tempo numa encarnação só. Você usar um por dia, aí quando você voltar no primeiro, né, assim, e você tem que tomar conta e limpar isso tudo. Nós nos tornamos escravos daquilo que a gente pensa que possui, porque tudo isso vai ficar aí. Então como é que chama? Essa revolução molecular é porque à medida que nós vamos pensando no bem, que a gente vai se desvencilhando dessas bobagens, a gente cria novas moléculas, novos movimentos. O nosso corpo se renova a cada 15 dias, como diz André Luiz. Então a gente vai criando moléculas melhores, de energias, né, mais suaves, mais leves, de mais movimento, com mais luz, né, tudo isso. E outra coisa interessante também, além da gente mexer nessas entranhas de nós mesmos, né, é pensar nessa ruptura da alma, porque Joana de Ângela, no livro Plenitude, ela diz assim, nós sofremos tanto porque nós nos afastamos da realidade espiritual. E tem um grande historiador, chama Arnold Toynbee, que ele escreveu 12 livros de história contando a ascendência das grandes civilizações e as quedas. Não li todos, só li um, mas deu para me perceber como que o homem se equivoca, né, com poder, como ele fica fixado no poder, na função de ter, por milênios, como que as civilizações crescem e depois elas se autodestroem. Ele diz assim, as civilizações se suicidam. E elas se suicidam quando elas criam uma ruptura da alma. Eu achei muito bonito essa palavra, ruptura da alma, é quando você rompe com a sua alma. Assim, você vive como se você não tivesse alma que vai sobreviver a tudo isso. Você vive só o momento. É bom viver o presente? É, claro que é. O presente é a coisa mais importante que nós temos. Mas nós estamos aqui no presente, mas nós sabemos que um dia vamos para o túmulo. Isso daí ninguém pode evitar que aconteça. Porque nenhum de nós, nenhuma dessas civilizações permaneceram até hoje. Todos os grandes reis, os grandes filósofos, os grandes pintores, todos eles já estão na dimensão espiritual e já estão retornando também nessa... Kardec fala de uma forma muito bonita quando ele fala na Sinfonia das Idas e das Voltas, no prelúdio das idas e das voltas, né? Nós estamos sempre reencarnando, porque a reencarnação, como diz Leon Denis, traz juventude para a nossa alma. Nós nos tornamos mais jovens. Aí você diz assim, como assim? Será que faz botox na reencarnação? Não, é porque cada reencarnação que nós temos, cada oportunidade como essa de estar na Terra, nós adquirimos conhecimento e adquirimos virtudes. E o conhecimento e as virtudes desenvolvem as duas asas da nossa evolução. E com esse pensamento, esse é um pensamento revolucionário que o Espiritismo traz para nós, né? Nós não queremos nenhuma ruptura da alma, nós nos assumimos como filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, nós nos amamos do jeito que nós somos, porque nós sabemos que o jeito que nós estamos, não é somos, porque ninguém ainda é, né? Do jeito que nós estamos,
é o melhor jeito que a dimensão espiritual nos ajudou a formar para que viéssemos aqui nessa encarnação nos rejuvenescer. Olha que coisa linda. Então a gente aumenta as frequências das nossas vibrações e por isso quando a gente retorna para a dimensão espiritual, a gente deixa partes do nosso perispírito, as matérias mais densas, né? As sombras de nós mesmos, nós vamos nos desvencilhando delas. E aí nós ficaremos mais iluminados, mais lindos para a dimensão espiritual e para a próxima reencarnação, se merecermos, né assim? E aí eu guardei aqui para o finalzinho uma música de Vinícius de Moraes, porque ele nos ensina muito quando ele diz: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será para te dizer: eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Vinícius não fala, eu creio que eu vou te amar. Ele fala, meus irmãos, eu sei que vou te amar. Quando você diz assim, eu sei, é porque a sua fé está consolidada. Nós somos capazes de construir o amor. Eu sei que eu sou capaz de te amar. Eu tenho o potencial amoroso dentro de mim. E o amor é o alimento das nossas almas. E de que forma vamos nos tornar seres mais amorosos? É através da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Tudo isso nós temos os instrumentos para realizar nesta existência. Essa pandemia está nos convidando a aumentar as frequências da nossa alma através do trabalho, da caridade, do amor, através do pensamento, né? No transe, naquele pensamento superior, a nos fortalecermos para combatermos qualquer vírus ou bactérias que venham atrasar a nossa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos nos encontrar a semana que vem, se Deus quiser. Muita paz para todos.